Graça e paz para todos. Eu queria meditar com vocês na palavra escrito em Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 16. E eu queria deixar como tema: Deus escolhe quem Ele quer, porque quer, e ninguém tem nada, absolutamente nada a ver com isto. A palavra de Deus nos diz: Deus então fala para Samuel: até quando você vai ficar se lamentando por Saul? Fui eu quem o rejeitei. Encha um chifre de azeite e vá, pois estou enviando você até Jessé, porque tenho eu escolhido um entre seus filhos para que seja rei. Amados, você é um escolhido por Deus. Deus quis, porque Ele viu em você algo que ninguém viu, porque Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus não escolhe porque é rico ou pobre, ou pela sua cor. Deus não escolhe porque a pessoa tem influências, é rico ou pobre, porque tem muito conhecimento, porque ora demais, sobe monte, é muito espiritual. Deus escolhe quem Ele quer, porque Deus tem um objetivo. Foi Ele que escreveu a história, porque Ele vê, não como o homem vê. A Bíblia está dizendo que um dia quis Deus, aprove a Ele escolher um dentre os filhos de Jessé para que fosse rei. Para que você saiba, Jessé era desconhecido, seus filhos desconhecidos. E eu creio que quando o profeta Samuel recebe esta palavra, não está escrito, mas eu creio que ele deve ter pensado: mas em Belém, lá em Belém, uma família desconhecida de camponeses, ele escolhe um para que seja rei. Penso eu, porque Belém era um povoado. Nesta época governava Saul, rei de Israel. Então ele ordena que enchesse o chifre com azeite para unção. E orienta o profeta o que fazer. O profeta chega até a casa de Jessé. Então diz a palavra de Deus que, vindo seus filhos, vem Eliabe. Na Bíblia está escrito que
Chegando ele lá, na casa de Jessé, começa então a passar os seus filhos. E diz a palavra de Deus assim, que vieram até ele Eliabe. Então pensou Samuel, é esse mesmo ungido diante de Deus. Ele pensou, ele não falou. Contudo, Deus disse a Samuel, não se impressione com a aparência ou a estatura dele. Não é esse que eu quero, porque eu, Senhor, não vê como homem. O homem vê a aparência, mas eu contemplo o coração. E aqui eu já quero dizer que para aqueles que se acham que não erram, porque afinal de contas é ministro, faz parte de um ministério, um pastor, ou um homem ungido que tem comunhão com Deus, porque lê muita Bíblia, porque ora, porque é muito espiritual, profeta ou não, podemos errar. O que Deus está dizendo é que o homem vê aquilo que ele vê com seus olhos, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, pela aparência, pela estatura, pelo conhecimento, pela sua influência. Mas Deus, ele não contempla desta forma. Então o profeta fica a se perguntar, está faltando ainda alguém? E pergunta. Ele diz, está faltando o menor. Eu aqui já quero dizer algo que muitos pastores, pregadores, quando chega nesta parte aonde expressa que está faltando o menor, eles conjecturam, levando para um caminho em que, como se o menor fosse aquele, coitadinho, o menor de dentro da casa, aquele que não tem oportunidades, dentro da sua igreja, muitas das vezes é aquele que não tem expressão, não sabe orar, ou ainda é muito novo na fé, não tem conhecimento, não tem seminário, não tem um canudo. Ou talvez julgue pela sua aparência. Então, quando chega nessa parte que está faltando o menor, ele leva por esse caminho, mas eu quero te dizer que não é isto que a palavra está falando. A Bíblia simplesmente está expressando que faltava o caçula naquela casa. Simplesmente isso, um menor. Não era porque Davi era coitadinho. Não era porque Davi fosse uma pessoa sem valor, uma pessoa que as pessoas olhassem nele e vissem apenas um menino. E muitos levam por esse caminho. Mas eu quero te dizer que Deus escolhe quem Ele quer. O grande, o pequeno, o menino, a menina. Deus escolhe o negro, Deus escolhe o branco. Deus escolhe os generais. Deus escolhe o homem de pequena estatura. Até mesmo aqueles que ainda não são convertidos.
E eu quero te falar isso dentro da palavra de Deus. A Bíblia narra a história de Zaqueu, um homem de pequena estatura, e foi escolhido. Porque quando Jesus viu Zaqueu, viu em Zaqueu o que ninguém via. Zaqueu era odiado, cobrador de impostos, homem de pequena estatura, mas ele foi escolhido. Porque Deus viu em Zaqueu o que ninguém viu. E ninguém tem nada a ver com isso. Deus escolhe quem Ele quer, porque quer, aonde quer, e ninguém tem nada a ver com isso. A Bíblia também expressa um homem, o eunuco de Candace. Um homem que tinha cor negra. E diz a Bíblia que ele, vindo da sua terra, ele veio para uma festividade, para o templo, para adorar a Deus. E nós sabemos que eunucos não podiam entrar. Logo você vê que o homem julga. Mas diz a palavra que ele voltando para a sua terra, então o Senhor fala com Felipe e manda Felipe ir até o eunuco de Candace. E encontra ele lendo as Sagradas Escrituras e pergunta para ele: entendes tu o que lês? O que ler? Ele disse: como posso entender se não tem quem me explique, quem me ensine? E a palavra de Deus diz que Felipe começou a explicar a passagem da Escritura o qual ele vinha lendo. Então ele entende e disse: o que é que me pede que eu seja batizado? Desceram da carruagem que estavam e foi batizado. Deus escolheu o eunuco. Deus escolhe até aqueles que ainda não são convertidos. A Bíblia Sagrada narra, nos conta a história de um homem, Simão Bar-Jonas, Pedro, né? Mais conhecido. Pedro andou com Jesus, comeu com Jesus, ouviu as mensagens de Jesus durante todo o ministério de Jesus. E a Bíblia chama atenção para um fato na vida de Pedro, quando Jesus está para ser entregue, para ser condenado. E os soldados chegam ali para prender Jesus e Pedro desembanha a espada e aí corta a orelha do soldado. Que em particular eu creio que ele, para defender Jesus, ele foi um golpe para pegar, para matar. Mas o homem deve ter feito pegou na sua orelha. Olha, Pedro, um homem sanguíneo. Mas ele estava fazendo aquilo no sentido de defender Jesus. Jesus diz: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas acontece que após Jesus ressuscitado, a Sagrada Escritura diz que ele aparece a Pedro
e fala: quando tu se converter, cuida das minhas ovelhas, ou apacenta as minhas ovelhas. O que me chama a atenção é que Jesus está dizendo: quando tu se converter. Ora, Pedro comeu com Jesus, andou com Jesus. Durante todo o ministério, e estava ainda em um processo de mudança, de conversão, mas foi escolhido por Deus. Sabe por quê? No Salmo 139, nos diz que o Senhor é quem nos sonda e quem nos conhece. Ele sabe o levantar e o deitar, e de longe ele entende todos os nossos pensamentos. E nenhuma palavra saiu da nossa boca, e eis que ele a conhece. Todas. E para que continua falando no Salmo, ele chega um ponto que ele diz que de uma forma maravilhosa foi criado, entretecido no ventre da sua mãe. E quando nenhum dia ainda havia, o Senhor, diz ele, escreveu a minha história. Quem escreveu a tua história foi o Senhor, nosso Deus. Então ele te conhece. E quando ele te escolheu, ele viu o que ninguém viu, porque ele tem um objetivo na tua vida. A palavra de Deus nos diz que Samuel, então, manda chamar a Davi. E ali ele unge Davi para que ele fosse rei. Ele não era rei. Ainda tinha um processo na sua trajetória de vida. Escute aqui. Quando Deus escolhe, nada, absolutamente nada, vai poder impedir o agir de Deus. Não tem capeta, não tem olho grande, não há inveja, não tem homem. Nada vai impedir. E diz a Sagrada Escritura, um dia como outro qualquer, Davi tinha recebido a unção, e seu pai então manda ele ir atrás dos seus outros irmãos para levar um lanche ou algo, e ele não encontra seus irmãos e pergunta, e chega, está acontecendo algo, um gigante estava afrontando o povo de Israel. Chega até seus irmãos olham para ele: o que é que você veio fazer aqui? Ou seja, aos olhos de seus irmãos, ele não era nada. Viam apenas um menino. Davi era um menino. Então Davi se propõe a lutar com aquele gigante Golias. Escute aqui. O fato de você ser escolhido por Deus, que as pessoas olhem para você e não vejam nada, não significa que você não vai ter lutas. Eu fui ungido por Deus, mas agora essa luta que eu estou enfrentando, essa peleja, esta batalha, escuta,
Deus é contigo. Você conhece a palavra e sabe que Davi, em nome do Senhor, enfrentou aquela peleja e venceu o gigante. Essa luta, esse problema que se levanta na tua vida, é para que seja glorificado o nome do Senhor da tua vida. Você é escolhido por Deus e ninguém vai poder impedir o agir de Deus. Ali estava começando a trajetória de vida. Era necessário que Davi passasse por esse processo, assim como você tem que passar pelo processo na sua trajetória de vida. E a partir dali, Deus então começa a mover a trajetória de Davi. E um dia como outro qualquer, segundo a palavra de Deus, Saul, rei de Israel, ainda no governo, diz que ele está aflito, angustiado, que ele está numa situação de séria. E precisava de algo para acalmar o ânimo de Saul. E precisava de alguém tocar música. E pergunta para alguém, vocês conhecem alguém aí? E alguém diz, conheço um, filho de Jessé. Sabe tocar muito bem, sisudo em palavras, ou seja, um homem de palavra. E que o Senhor é com ele. Ora, após aquele fato daquela luta com o gigante, alguém testemunhou, alguém deve ter dito, só pode ser Deus na vida desse menino, porque é impossível ele vencer. Ele é um menino, ele venceu o gigante, mas ele venceu. Alguém está olhando para você. Está te contemplando e a tua trajetória de vida, alguém diz, verdadeiramente Deus é com ele, Deus verdadeiramente é com ela. Deixa eu te falar algo aqui. Aquilo que você pode, aquilo que você deve, tem que fazer, está na área da possibilidade. Deus não faz, é você que tem, que deve fazer. Há momentos que temos que tomar atitudes. Mas escute, nunca tome uma atitude precipitada no calor da emoção. Porque a atitude que você tomar hoje poderá, amanhã, no futuro, lhe trazer consequências, tristezas ou alegrias. Porque tudo aquilo que você semear, você colhe. A atitude de Davi, tomada naquele momento, foi em sua confiança em Deus. E eu te pergunto, aonde é que está a tua confiança? Davi não olhou simplesmente o tamanho daquele gigante. Davi estava focado
na sua fé em Deus. Escute aqui, enquanto você estiver focado no gigante, nos seus problemas, não vai resolver. A tua luta não é contra carne nem sangue, Efésios 6,12 nos diz. A vossa luta é contra os principados e potestades em regiões celestiais. E você tem que usar as armas espirituais. Mas aquilo que você pode, deve, tem que fazer, você tem que fazer. Davi estava atravessando a luta, então na área da possibilidade, o que ele tinha? Uma funda, uma arma. Não era espada, era uma funda. Ele usou aquilo que ele tinha na área da possibilidade. Daquilo que ele podia, devia e tinha que fazer. E ele usou para vencer o gigante. Mas, na área da impossibilidade, do sobrenatural, ele usou a sua fé. Então, quando no texto diz que alguém se referindo a Davi, conheço um filho de Jessé. E começa então a falar, eu quero te dizer que alguém te conhece. Olha, ele sabe até o nome do teu pai, da tua mãe. Ele sabe até o teu endereço. Ele conhece a tua trajetória de vida. Eu já quero te dizer algo, cuidado com o seu testemunho. Vão e mandam trazer Davi para tocar para o rei. E aí eu já quero te dizer, Deus trabalhando na vida de Davi, sabe o que é que isso fala? Chama-se prosperidade. Tira ele lá, cuidando das ovelhas, traz ele para o palácio. Agora quero te dizer, você acha que ele foi do jeito que ele foi para tocar para o rei? Ele teve que passar pelo processo, tomou banho, perfumes, iguarias, né, que ele teve que se alimentar, vestes limpa, recebeu vestes de primeira para se apresentar diante do rei. E passou a residir, morar dentro do palácio. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Deus está contemplando a tua vida. E aqueles que te julgam, aqueles que apenas te vê, acha que você não tem valor nenhum, vão ter que ver você dentro de um palácio. Deus começa então a trabalhar na vida de Davi e através dele sua família foi alcançada. Sim, você acha que agora Davi convivendo dentro do palácio, a Bíblia diz que ele casou com a filha do rei. Ele passou a ser general, ou seja, sua vida prosperou. Eu quero te dizer que quando Deus escolhe, Ele escolhe porque Ele tem um objetivo. Na vida de Davi era para que ele fosse rei de Israel. Ele não era perfeito. Ei, escute, não pense você que os escolhidos são os perfeitos. Não.
Mas o homem, aqueles que detêm poder, eles julgam segundo critérios de homens, os perfeitos, aqueles que, segundo eles, têm qualidades. Deus, quando escolhe, Ele capacita. É Ele que prepara para um fim proveitoso. E quero te lembrar de algo aqui, saindo um pouco do texto que nós lemos. Você lembra de Josué? Escolhido por Deus para conduzir o povo à terra prometida. Mas houve um dia, um tempo na vida de Josué que ele teve um grande problema. Diz a Bíblia que ele chega até Jericó, cercada a cidade por uma grande muralha. E diz a Bíblia que no capítulo 1 de Josué que ele está aos pés de Jericó. E olhando para o alto, ele viu um varão. Eu já quero te dizer algo aqui. A Bíblia não diz, mas ele poderia ter dito: como poderei eu vencer esta muralha? E agora, como é que eu vou fazer? Uma grande muralha. Quem sabe você deva estar se perguntando: como eu vou vencer esta muralha, este grande problema que surge na minha vida? Ei, se você crer que Deus te escolheu, Deus vai te dar vitória. Eu não sei para onde você está olhando. Está vendo apenas a muralha? Os problemas? Seu dinheiro não vai resolver o seu problema, seus amigos tampouco, nem a tua influência. Porque você está olhando, focando apenas o problema. A Bíblia diz que quando Josué olhou para o alto, ele viu o varão, o anjo, e ele pergunta: tu és nosso inimigo, nosso adversário? E a resposta veio. Ele disse: não, eu vim em parte do Senhor. Deus enviou o socorro bem presente na hora da angústia de Josué e lhe orientou o que fazer para que aquelas muralhas viessem a ruir e ele ter vitória. Escuta, Deus escolhe quem Ele quer porque quer e ninguém tem nada a ver com isto. Deus te escolheu e não vai ser essa luta, esse gigante, essa muralha que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Você vai vencer, você vai ter vitória. E se você crer, a palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Fiquem com Deus. Amém?